Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre adjunto adnominal, tá? O que é o adjunto adnominal? O adjunto adnominal é um termo da oração que sempre vai se referir a um substantivo e esse substantivo ele vai ser núcleo de um outro termo. Você vai entender isso mais à frente, tá? Fica tranquilo aí, né? Então, qual é a função do adjunto adnominal? O adjunto adnominal ele vai determinar, indeterminar ou caracterizar o substantivo. Tá? Observe essa oração. Os dois primeiros colocados disputarão a medalha de ouro. Observe que nessa oração nós temos o verbo disputarão, ok? Disputarão. Então, os dois primeiros colocados disputarão a medalha de ouro. Já identificamos o verbo. Pois bem, nós temos aí o sujeito. O sujeito é os dois primeiros colocados. Tá? Quem disputa, disputa algo. Eles disputarão a medalha de ouro. Então, a medalha de ouro aí é um objeto direto. Tá? Agora, olhando para o sujeito mais uma vez, os dois primeiros colocados, vamos identificar o núcleo do sujeito, o substantivo. Colocados. Então, colocados é o substantivo, núcleo do sujeito. Olhando lá para o objeto direto, vamos identificar também um substantivo que é o núcleo do objeto direto, a medalha. Então, a medalha é o substantivo núcleo do objeto. Então, os colocados disputarão a medalha. Tá? A partir disso, observe que todas essas outras características que eu dou aos colocados, os dois primeiros, e todas as características que eu dou sobre a medalha, a e de ouro, são palavras que eu coloco para caracterizar, para especificar, para determinar esses substantivos. Tanto o substantivo colocados, tem palavras para caracterizá-lo, como também o substantivo medalha tem palavras para caracterizá-lo. Essas palavras, esses termos que estão aí para caracterizar o substantivo núcleo do sujeito e também para caracterizar o substantivo núcleo do objeto, são adjuntos adnominais. Então, adjunto adnominal é a palavra que vai estar sempre próxima a um substantivo, caracterizando, determinando e qualificando esse substantivo. Tá? O adjunto adnominal ele vai estar sempre acompanhado, então, do substantivo ao qual ele se refere, sem mediação de outros termos. Observem, por exemplo, aqui essas duas orações. Nós temos: os alunos inquietos saíram. Aqui nós temos os alunos inquietos, sujeito, saíram, verbo. Quando a gente vai identificar aqui o núcleo do sujeito, nós temos alunos e os é adjunto adnominal e inquietos também. Mas observe que na oração de baixo, os alunos saíram inquietos. O termo inquieto já não está dentro do sujeito. Inquieto está dentro do predicado, tá? Logo depois do verbo. Então, na primeira oração, os alunos inquietos saíram, como o termo inquietos está junto do substantivo ao qual ele se refere, aqui ele é um adjunto adnominal. Mas na segunda oração, como inquietos não está próximo do substantivo ao qual se refere, ele está dentro do predicado, aí nesse caso ele vai ser um predicativo do sujeito. Então, qual é a diferença entre adjunto adnominal e predicativo do sujeito? O adjunto adnominal ele é um termo que vai caracterizar, né, um substantivo, tá? E ele tem que estar próximo do substantivo. Ele tem que estar ao lado do substantivo, ok? Ou dentro do sujeito ou dentro do objeto, direto ou indireto, ok? O predicativo do sujeito, ele vai estar sempre no predicado, ele não vai estar nunca ao lado do sujeito.
ok? Muito bem. O adjunto adnominal, ele pode ser representado por um artigo, tá? Então, quando eu digo o menino chegou, esse o, ele é um adjunto adnominal. O adjunto adnominal também pode ser um numeral adjetivo. O que é um numeral adjetivo? É um numeral que acompanha um substantivo. Quando eu digo 2 meninos chegaram, então 2 é um numeral e ele é um numeral adjetivo porque está acompanhando um substantivo, caracterizando, especificando o substantivo. Então, quando eu digo 2 meninos chegaram, 2 é um adjunto adnominal. Um pronome adjetivo, ou seja, um pronome que acompanha um substantivo, caracterizando um substantivo, também é considerado um adjunto adnominal. Quando eu digo aqueles meninos chegaram, aqueles é um pronome, nesse caso é um pronome adjetivo, porque está caracterizando, não é qualquer menino, são aqueles meninos, então estou especificando, então aí o pronome aqueles tem a função de adjetivar, de caracterizar, especificar, de determinar o substantivo. Então aqueles aí é um adjunto adnominal. O adjunto adnominal também pode ser um adjetivo, né? Quando eu digo meninos tristes chegaram, nós temos o substantivo meninos, o verbo chegaram, e aí tristes está qualificando o substantivo meninos, e observe que o adjetivo está aí ao lado do substantivo, ele está no sujeito, ok? Se tristes, né, estivesse lá depois do verbo, seria um predicativo do sujeito, porque estaria dentro do predicado, né? O adjunto adnominal ele também pode ser representado por uma locução adjetiva. Quando a gente fala locução, é porque tem mais de uma palavra, né? Duas palavras conectadas com a mesma função. Nesse caso, com a função de adjetivo. Então, quando eu digo meninos do interior chegaram, não é qualquer menino, são aqueles meninos do interior. Então, eu estou especificando que são os meninos do interior que chegaram. Então, essa expressão do interior é uma locução adjetiva, porque são dois termos conectados com uma função só, a função aqui no caso de adjetivo para caracterizar os meninos, ok? E essa locução adjetiva, né, ela, como está ao lado do substantivo, caracterizando o substantivo, é considerado também um adjunto adnominal. O adjunto adnominal ele também pode ser uma oração subordinada adjetiva. O que é isso? É uma oração inteira, uma frase inteira, com a função de adjetivo. Tá? Então, quando você olha para essa oração, né, para esse período, na verdade, porque tem mais de uma oração aí, então, duas orações conectadas, nós temos aí o homem que trabalha progride. Ora, quando você diz o homem que trabalha progride, essa oração que trabalha, ela é uma oração que tem a função de adjetivo. Não é qualquer homem que progride, é o homem que trabalha. Então, eu estou caracterizando, especificando o homem. E essa oração que trabalha, eu poderia transformar num adjetivo. Eu poderia dizer, o homem trabalhador progride. Nesse caso aqui, eu estaria substituindo uma oração com a função de adjetivo, né, substituindo aí por um adjetivo, né? Então observe que eu poderia dizer o homem que trabalha progride e o homem trabalhador progride, é a mesma ideia, né? Só que no primeiro período, o homem que trabalha progride, eu tenho aí uma oração que trabalha com a função de adjetivo. E nessa segunda, o homem trabalhador progride, eu tenho literalmente um adjetivo, tá? Então trabalhador aí é um adjunto adnominal, né? Então, no período, o homem que trabalha progride, essa oração que trabalha também é considerada um adjunto adnominal, ok? Que está ao lado do substantivo, caracterizando o substantivo, que é aí, no caso, o núcleo, né, do sujeito, ok? O adjunto adnominal, ele também pode ser um pronome pessoal oblíquo, que seja equivalente a pronome possessivo, nesse contexto. Como assim, professor? Vamos ver aqui um exemplo para entender melhor. Olha só. Quando eu digo roubaram-me os documentos, é a mesma coisa que dizer roubaram
os meus documentos. Então, observe aí que o roubaram-me, esse pronome oblíquo, me, está substituindo o pronome possessivo meus. É a mesma ideia, mesmo sentido. Então, quando o pronome oblíquo está substituindo um pronome possessivo, ele é considerado um adjunto adnominal. Nessa oração de baixo, o mesmo fenômeno acontece. Quando eu digo nem te reconheci a voz, é a mesma coisa que dizer nem reconheci tua voz. Então, o pronome oblíquo ti, ele está substituindo aí o pronome possessivo tua. Então, quando o pronome pessoal oblíquo ele substitui um pronome possessivo, ele exerce a função de pronome possessivo, então ele é considerado um adjunto adnominal, tá? Porque nessas orações onde vemos os pronomes possessivos, esses pronomes possessivos eles são pronomes adjetivos e eles são considerados adjuntos adnominais. Então, quando eu digo roubaram os meus documentos, aí os e meus são adjuntos adnominais. Como também quando eu digo nem reconheci tua voz, esse tua também é uma adjunta adnominal, porque eu estou caracterizando e especificando a voz. Como também na oração de cima, quando eu digo os meus documentos, eu estou caracterizando e especificando os documentos. Não é qualquer documento, são os meus documentos. Tá? Então, isso aí é o adjunto adnominal, ok? Bem, por hoje foi isso. Vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!